A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e ouvintes que estão sintonizados na nossa Rede Brasil de Comunicação. Hoje nós estamos dando início a mais um programa Reflexão Bíblica, numa edição especial com temas alusivos ao Simpósio de Doutrinas Bíblicas que está sendo promovido pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, sob a direção do nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de refletir um pouco sobre a última lição desse simpósio, cujo tema é Enchei-vos do Espírito Santo. E para tanto, nós hoje temos a grata satisfação de contar como convidado especial para participar deste comentário acerca dessa temática com o nosso evangelista, nosso irmão Paulo Soares. A paz do Senhor, evangelista. Seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, amado. Graças a Deus estamos juntos aqui nesse dia. Muito bem. Então eu gostaria de convidar você, prezado ouvinte, a abrirmos a Palavra de Deus para juntos lermos um texto alusivo a essa temática nas Sagradas Escrituras. Se possível, abra conosco num livro ou na carta de Paulo escrita aos Efésios, capítulo de número 5, para lermos os versículos de número 14 até o versículo de número 19. A carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 14 a 19, nos expressam as seguintes palavras. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém. Graças a Deus por esta palavra essa que está tematicamente alusiva ao assunto sobre enchei-vos do Espírito Santo. E evangelista Paulo Soares, dentro dessa perspectiva, dentro desse conteúdo bíblico do simpósio, dentro dessa temática enchei-vos do Espírito Santo, nós temos como primeiro tópico para ser tratado de maneira clara e concisa aqui no programa para os nossos ouvintes sobre a plenitude do Espírito Santo. E de início nós gostaríamos de saber o que é que significa ou qual é a importância e a necessidade do Espírito Santo na vida do cristão. Meus amados irmãos, falar sobre a presença do Espírito Santo numa igreja como a nossa é uma alegria muito grande, porque nós somos testemunhas do que Deus tem feito no meio do seu povo. E, na verdade, a plenitude do Espírito Santo na vida do crente capacita-o para um trabalho de evangelização com mais vigor, com mais ânimo, com mais ousadia. A presença do Espírito Santo na vida do crente faz com que o crente tenha uma vida mais audaciosa quando se fala de levar a palavra de Deus, de falar do amor de Cristo, de fazer novos discípulos. É preciso que haja a presença do Espírito Santo naqueles que vão fazer o trabalho do Senhor. Se não houver esse derramamento do Espírito Santo na vida do crente, e se não houver essa plenitude do Espírito na vida da igreja, tudo dificulta o trabalho de evangelismo, todo o trabalho do Senhor fica dificultado se não houver a presença do Espírito Santo na igreja. Ou seja, ministro, não dá para se pensar e se conceber o trabalho da igreja, a existência da igreja, né, sem o papel, sem a influência, sem a direção plena do Espírito Santo. É fundamental. Jesus disse, eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador que estará convosco. Glória a Deus. Amém. Então a presença do Espírito Santo na igreja é uma promessa de Cristo, que ele desceria vindo do Pai e que estaria conosco. E esta é a nossa maior alegria,
porque Ele está com o seu povo, está com a igreja. O Espírito Santo está conduzindo a igreja para a glorificação do nome do Senhor. E observe, queridos ouvintes, que não basta apenas ter o Espírito Santo, né? A chamada de atenção que nos é dada hoje à luz da Palavra de Deus é para que nós possamos enchermos-nos do Espírito Santo. Por isso que encher, né, evangelista Paulo Soares, é o verbo central do assunto desse dia, né? Deste tema, exatamente. Ser cheio do Espírito Santo, na verdade, é ter capacidade, vindo da parte de Deus, para proclamar, não é como eu já disse antes, para falar do Evangelho de Cristo. A gente pode observar Pedro, né? Quando ele é cheio do Espírito Santo, naquela reunião lá do capítulo 2 de Atos, sim, que o Espírito Santo desce na reunião, e diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. E a gente começa a ver Pedro antes de ser cheio do Espírito Santo e após o derramamento do Espírito Santo. Um homem que, depois do derramamento do Espírito Santo, prega o Evangelho com tanta ousadia, que diz a Bíblia Sagrada que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. A presença do Espírito Santo na vida do crente faz toda a diferença. Amém. Então vejam e notem que a temática central do assunto de hoje, enchei-vos do Espírito Santo, não tem como fugir do significado da palavra central, que é o verbo encher. E quando a gente olha para o verbo encher, logo percebemos, evangelista Paulo, que ele está conjugado no modo imperativo, né? O modo imperativo é aquela língua que dá, no português, a ideia de ordem, de mandado, de exigência, né? Exatamente. Enchei-vos. Você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Tem uma coisa interessante quando falamos da presença do Espírito Santo. É que o Espírito Santo não é para um grupo específico de pessoas. O Espírito Santo não desceu do céu para um grupo específico, senão para todos os homens e mulheres que nasceram de novo e que abrem a sua vida para que o Espírito Santo venha nele, faça morada e faça deste crente um instrumento usado pelo próprio Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo está realmente no verbo imperativo, é uma ordem divina. Ou seja, nós precisamos, mais do que nunca, buscar intensamente a presença exatamente do Espírito Santo, que, como o senhor bem disse, não está condicionado apenas a uma classe específica de pessoas, mas a todos quantos foram chamados para ser salvos e buscam uma vida de regeneração, né? Pedro disse isto. Pedro disse, olha, isto aqui não é somente para nós, mas é para tantos quantos. Isso. Então, esse derramamento do Espírito Santo, basta só nascer de novo, aceitar Jesus como Salvador, porque tem uma coisa que é interessante a gente pontuar, é que a presença do Espírito Santo é impossível na vida de uma pessoa que não nasceu de novo. Um homem, uma senhora, um senhor que não nasceu de novo, ele pode até ser uma boa pessoa como cidadão, mas ser cheio do Espírito Santo só a partir do novo nascimento. E esta promessa é para os crentes em Cristo, pessoas que abandonaram o mundo, abandonaram o pecado e voltaram-se para Deus, voltaram-se para o Senhor e disseram, Senhor, aqui está a minha vida agora é tua. Enche-me do teu Espírito Santo, porque é Ele que enche. Glória a Deus. Jesus nos enche do Espírito Santo para que a gente possa ter a capacidade de brilhar para o mundo. O mundo precisa ver em nós a diferença que há entre uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa não cheia do Espírito Santo. O cheio do Espírito Santo, como disse Jesus, o mundo glorifica o Pai quando vê em nós o brilho, a luz que sai de nós, né, pela pessoa do Espírito Santo. Por isso, querido ouvinte, que a convocação bíblica é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Não só por ser uma ordenança de Deus para nós, não só
vocacionado para todos aqueles quantos desejam a presença plena do Espírito Santo, conduzindo, habitando, dirigindo, né, otorgando das suas dádivas, mas também considerando, evangelista Paulo, que o verbo também está conjugado ou apresentado na forma passiva, dando ideia de uma certa dependência, de uma total dependência. Né, do sujeito para o enchimento do Espírito Santo. É porque, na verdade, é preciso que o crente esteja disposto a isto. Isso. Disposto, né, de que maneira? Disposto a abandonar o mundo, por exemplo. Porque, como já disse antes, o homem só é cheio do Espírito Santo após o novo nascimento. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, isto fala de renúncia. Então, para ser cheio do Espírito Santo, é preciso ter renúncia. Renunciar ao mundo, renunciar o pecado, renunciar todo tipo de corrupção, para que o Espírito Santo habite em nós e nos encha da sua graça e do poder de Deus, né? Então, dentro dessa perspectiva de buscarmos ser cheios do Espírito Santo, de mostrarmos a nossa total dependência para com Ele, reconhecendo como se nós estivéssemos dizendo assim: permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Sem dúvida. Né? Todos aqueles que são regenerados e que querem ter uma plena direção dEle. Nós observamos também dentro dessa temática, dentro da lição que no Simpósio de Doutrina Bíblica nós temos a oportunidade de aprender, que também o verbo está no tempo presente, né? Dá uma ideia de algo contínuo, que não se para, que não deve parar jamais, né? E isto é muito importante, porque não é porque eu sou cheio do Espírito Santo que eu não vou buscar mais o Espírito Santo. Porque há uma necessidade de estarmos constantemente cheios do Espírito Santo. Então, este tempo de estar buscando, para nunca se esvaziar do Espírito Santo. Porque tem uma coisa interessante, que quando a gente recebe a presença do Espírito Santo em nós, a gente precisa cultivar este recebimento, porque ele é muito sensível. Então, há uma busca muito grande para se obter a presença do Espírito Santo. Há uma luta espiritual muito grande, há uma renúncia, há toda uma renúncia. Mas também para perder a presença do Espírito Santo é muito rápido. Basta se descuidar, basta deixar de olhar para Jesus, basta se ausentar da presença do Senhor. Por isso que encher-se do Espírito Santo é algo contínuo. Eu preciso todos os dias estar buscando a presença do Espírito Santo para que eu não fique vazio dele. Porque quando o crente fica vazio do Espírito Santo, ele deixa de ser uma luz e passa a ser apenas um religioso. Alguém que defende uma religião, sim, alguém que segue, não é, uma lei, um grupo. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você, além de ser seguidor de Cristo, você é uma luz que brilha, que o mundo começa a ver uma diferença muito grande daqueles que são realmente cheios do Espírito Santo. Então, observe, querido ouvinte, que no primeiro momento, no primeiro preâmbulo dessa lição bíblica acerca do encher do Espírito Santo, nós percebemos que somos carentes, dependentes, e há uma necessidade ímpar da presença do Espírito Santo, que não deve apenas ser presenciado, vivenciado, mas deve ser nutrido. Precisamos estar sempre cheios, porque é uma ordem imperativa de Deus, é uma ordem que deve acompanhar todos os regenerados, é uma ordem que suscita muitas bênçãos, como vamos ver, e deve ser continuamente mantido. No segundo momento, no segundo aspecto, nós percebemos acerca da plenitude do Espírito Santo, que nós devemos ser imitadores de Deus, andar em amor, viver afastados do pecado e aprovar o que é agradável a Deus. E eu penso, evangelista Paulo Soares, que esses indicativos aqui nesta lição para nosso aprendizado são apontados como se fossem requisitos, né? Como se fossem condições preliminares para que a plenitude do Espírito Santo aconteça e se manifeste na vida do salvo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque todo homem, toda mulher, quando aceita Jesus,
ele passa a ter o conhecimento da palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, nós vamos aprender a sermos imitadores de Deus, imitadores de Cristo. E quem imita Cristo busca santidade, busca lealdade, busca retidão. Então, a plenitude do Espírito Santo na vida dos crentes, há uma necessidade de que esses crentes sejam imitadores de Deus. Não basta dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu preciso imitar as coisas de Deus, fazer a obra de Deus, imitar Deus com amor, como diz aqui. Devemos andar em amor. Ora, se eu prego, se eu falo, mas não tenho amor, Paulo diz que é como um sino que tine. Então, andar em amor é viver no ensinamento de Deus, é imitar a Deus. Assim como Deus nos amou, devemos amar uns aos outros. Este é o mandamento principal de Cristo a todos nós. Não é? Precisamos viver afastados do pecado. É impossível um crente dizer, sou cheio do Espírito Santo, e viver mergulhado no pecado, viver mergulhado nas coisas que a Bíblia reprova. Antes, pelo contrário, quanto mais cheio do Espírito Santo, menor é o desejo dele de se aproximar daquilo que é desagradável. Sem dúvida, quanto mais o crente é cheio do Espírito Santo, o seu desejo é maior pelas coisas espirituais. Ou seja, de fazer aquilo que é agradável a Deus. É por isso que a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Ou deleita-te no Senhor, né? Ou faça de Deus o seu maior prazer. Quer dizer, ter a capacidade de fazer o que Deus fez, no sentido de postura, palavras, procedimentos, ser imitador dEle, andar em amor através dos atos, viver demonstrando afastamento do pecado e fazendo aquilo que é louvável a Deus, só se tiver a direção plena, né, e a plenitude do Espírito Santo para favorecer essas questões. Né? Sem dúvida. Quando vemos, por exemplo, devemos ser imitadores de Deus, não significa que devemos ser deuses ou um Deus pequeno. Não é nesse sentido. É no sentido de imitar as coisas de Deus, não é? Como amar. Este é um atributo de Deus que nós podemos imitar, está dentro do nosso alcance. Se afastar do pecado é um Deus não tem nenhuma ligação, né, com o pecado. Isso. E quem imita a Deus se afasta. Não tem nenhuma ligação com o pecado. É nesse sentido, porque há muitas pessoas pensando que o homem é um deusinho, é um Deus pequeno. É tipo, não é isto que estamos falando. Estamos falando de imitar Deus no sentido de imitar o amor de Deus, de imitar, sentir aquilo que Deus sente, não é? Em relação às outras pessoas. O que Deus sente em relação a toda a humanidade? Compaixão. E nós devemos sentir compaixão pelos homens a ponto de levá-los à palavra de Deus e trazê-los para Deus e eles também serem cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, no primeiro plano, nós somos convidados a perceber a importância, né, o papel, a necessidade de enchermos-nos ou permitirmos-nos ser cheios do Espírito Santo, porque isso nos conduz até a capacidade de sermos imitadores de Deus, nos afastarmos do pecado, fazer de Deus nosso maior prazer, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Para no terceiro plano, como aponta a nossa lição, percebemos o que é que a gente ganha com isso, né? Quais são os resultados que acontecem na vida de um salvo, de um regenerado, quando se permite viver uma vida cheia de plenitude da presença do Espírito Santo, né? Logo se percebe uma vida de adoração, logo se percebe as experiências espirituais, né, evangelista? A possibilidade de se abrir as portas para a manifestação dos dons espirituais, que outras riquezas espirituais podem ser manifestadas e como se dá a importância na prática, nas contribuições que justifiquem que as pessoas que estão ouvindo este comentário na reflexão bíblica percebam, olha, vale a pena buscar incessantemente o domínio e a plenitude do Espírito Santo. Quando o crente está dominado pelo Espírito Santo, ele tem uma vida de adoração a Deus. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Eu acho muito interessante quando a igreja
tem esta mentalidade de que tudo que estamos fazendo é para a glória de Deus. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, tudo que ele faz é para a glorificação de Deus, para a glória do nome de Deus, do Senhor Jesus. Então ele tem uma vida de adoração a Deus, de experiências espirituais com Deus. A presença do Espírito Santo na vida do crente lhe faz ter experiências com Deus. Todos os crentes que têm o Espírito Santo nele têm uma experiência com Deus. É verdade. Glória a Deus. É verdade. Todos. Se teve uma experiência com Deus na pessoa do Espírito Santo, essa experiência passa para outras pessoas, você passa essa experiência com muita força, com muita convicção daquilo que você está falando. Porque uma vida de adoração e de experiências com Deus nos faz passar para todo mundo que escuta a palavra de Deus uma segurança daquilo que nós estamos falando. E uma das coisas importantes de enchei-vos do Espírito Santo é, na verdade, o batismo com o Espírito Santo. Que João disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aí está vindo um que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno, né, de atá-los. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para todo crente que busca. Então, a plenitude do Espírito Santo manifestada na vida do crente, além dele ter uma experiência com Deus, uma vida de adoração, uma vida dedicada a Deus, ele ainda pode ter o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus. E proporcionar um canal de abertura para a manifestação dos dons espirituais. Sem dúvida. Ora, e é muito importante também nesse momento pontuarmos, como diz sempre o nosso pastor, que ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que aceita Jesus como Salvador, ele recebe o Espírito Santo na vida dele, mas quando ele vai buscando, vai orando, vai se aprofundando, então ele vai tendo mais experiência com o Espírito Santo, então ele passa a ter o batismo com o Espírito Santo, que é algo dado para todo aquele que crê. Glória a Deus. E talvez você, querido ouvinte, possa estar a se perguntar nesse momento conclusivo, então o que é que eu devo fazer para me encher do Espírito Santo? Quando nos recorremos às Sagradas Escrituras, no versículo seguinte, versículo 20 e 21, já que fizemos a leitura em Efésios 5, 14 a 19, o versículo 20 e 21 nos dá alguns passos, alguns caminhos, dizendo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, então demonstrar sempre uma vida de gratidão e de doação ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. E no versículo 19 diz que haja salmos, hinos, cânticos espirituais, né, de todo o vosso coração. Então veja que Deus não exige nada que nós não possamos fazer, não pede nada que nós não possamos proporcionar e ainda oferece um conjunto de dádivas, de bênçãos riquíssimas, inigualáveis, que no mundo não se pode ter, nem o mundo pode dar. Então, diante dessa realidade, nós somos convidados a nos permitir ser cheios do Espírito Santo. E é deixada a mensagem bíblica para você nesse dia, enchei-vos do Espírito Santo. Tem uma coisa muito importante antes da gente concluir, que eu gostaria de também registrar aqui nessa reunião, é de que, como disse já no início, ser cheio do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, não é apenas para um grupo específico. Isso. Eu estive por 9 anos e 11 meses na África do Sul, cooperando com o nosso pastor presidente, em uma obra missionária, e eu tive uma experiência, uma oportunidade que eu desejo deixar aqui registrado, de que eu fui no culto
uma igreja dos Sutos, né, da tribo dos Sutos, e chegamos lá naquele culto, em um grande location, um bairro muito grande, e durante aquele culto, ninguém falava português, grande parte dos irmãos também não falavam inglês, só falavam Suto, que é um dialeto, mas na hora da mensagem que começou a ver a ministração da palavra de Deus, desceu uma graça tão grande naquela reunião, e eu estava junto com o nosso irmão Jorge, que estava traduzindo para mim, né, ali o culto, e quando eu virei minha lá para o nosso irmão estava assim perto de mim, e o pastor começou a glorificar a Deus, e daqui mais um pouco, ele começou a falar em línguas estranhas. E quando ele começou a falar línguas estranhas, eu identifiquei que aquela língua não era o Suto, mas era uma língua falada pelos crentes, pelo Espírito Santo dado aos crentes. Amém. Então eu identifiquei, e eu disse, glória a Deus, que o Espírito Santo também está na África, operando entre as tribos. Glória a Deus. Então, amigo, meus irmãos, o Espírito Santo quer atuar em todos os lugares da terra, a partir da presença da igreja, na pregação do Evangelho, com muita força, com muita alegria, com muito ânimo, para que as pessoas conheçam a virtude do Espírito Santo, os dons espirituais. Tanta coisa Deus tem reservado para nós, basta buscarmos e fazemos a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Evangelista Paulo, será que o Senhor poderia nos abençoar, a cada um de nós, aos nossos ouvintes, com oração nesse momento? Sim, vamos orar então. Vamos todos orar juntos. Pai bendito, neste momento queremos te louvar e queremos, Senhor, te agradecer por este programa. Queremos te louvar pela vida, Senhor, do nosso pastor presidente, a sua família, toda a tua igreja, todo o ministério. Queremos te louvar pela vida, Senhor, de todos os ouvintes. Queremos te pedir uma bênção para a nossa nação, uma bênção para todo o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então queremos agradecer a todos vocês, queridos ouvintes, por estarem sintonizados no programa Reflexão Bíblica, e convidamos-te para participar do nosso culto no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ali na Avenida Cruz Cabugar, número 29, em Santa Amaro, onde o nosso pastor presidente, Elton José Alves, aguarda a presença de todos, porque Deus tem uma palavra para você. Permaneçam sintonizados, então, na Rede Brasil de Comunicação, porque Deus vai continuar falando ao teu coração. A paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, Amém, Evangelista amigo. Paulo Soares, foi um prazer estar convosco. Deus abençoe.